Este vídeo é para a disciplina de Laboratório de Manufatura Integrado, com os estudantes Adriano Oliveira, Gabriele Silva, Sara Valentim e Vitor Grancieri. Os alunos são do segundo Mecânica, com a professora Cíntia Macedo. Agora, irei falar um pouco, inicialmente, sobre a linguagem de sistema ISO, que é a linguagem utilizada na programação CNC. Bom, temos dentro da programação os blocos de usinagem, o qual darei um exemplo, como N10, G01, G90, X100 e F500. O N10 ele é um bloco de programação desta linha de programação. O G01 significa interpolação linear. O G90 significa é um comando de coordenada absoluta. O X100 a posição e o F500 o avanço de 500 mm por minuto. Alguns desses comandos nós veremos daqui a pouco. Bom, além disso, existem os caracteres disponíveis que podem ser incluídos na programação. Temos caracteres de letra maiúscula, letra minúscula, números e caracteres especiais. Também, na linguagem de sistema ISO, nós temos o significado das palavras. Então, por exemplo, porcentagem ou O significa o início do programa. O N significa o número do bloco, como, por exemplo, nós já vimos aqui N20, N40, N50. O G é a função preparatória. Através deste endereço são definidas as condições da trajetória. Para exemplo, sistema de medidas, ponto zero, tipo de deslocamento. X, Y e Z são os eixos de movimentos principais. Em um conjunto com o nome do eixo, será programado o valor numérico para deslocamento. Já o U, V, W são caracteres que descrevem eixos de movimentos secundários. Esses eixos são paralelos aos eixos principais da máquina. Algumas vezes executam deslocamentos incrementais, associados aos eixos X, Y e Z, respectivamente. O A, B e C são outros caracteres que descrevem os parâmetros de interpolação circular. Indicam a posição do centro de círculo para movimentos circulares. Já o R especifica o raio de interpolação para movimentos circulares. O F, sob este endereço, é programada a velocidade de deslocamento a partir deste bloco. O S é a programação da rotação ou velocidade do fuso. O T, o endereço que define a ferramenta a ser utilizada, né? O T, ele chama a ferramenta. O M é a função miscelânea. O endereço M ativa as funções da máquina. E o P, ele especifica o número de ciclos do programa. Agora, irei falar um pouco sobre o line feed, hashtag line feed, onde este caractere significa fim de linha. Não é necessário escrever o caractere hashtag, que é gerado automaticamente pelo comando a cada mudança de linha. Alguns comandos não necessitam de instrução de fim de linha. Bom, agora irei falar um pouco sobre a programação dos blocos de trajetória. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de endereço de eixo, o qual o endereço de eixo ele vai ser indicado por X, Y ou Z.
esse é o endereço do eixo, sem ainda os valores numéricos. Com os valores numéricos, temos o seguinte: x, 20, y, 10 e z, 50, por exemplo. E também vale lembrar, né, não podemos esquecer, que das funções g, que no caso uma informação de trajetória deve ser complementada por uma função preparatória, que no caso seria a função g, bem como informações de velocidade de avanço, onde você utiliza a função f, para que o deslocamento do eixo possa ser feito. Temos mais um exemplo aqui. Bom, o N110 e N120, ele é o bloco de programação, onde vai ser inserido os comandos. O G00 e o G01 é a interpolação linear que a ferramenta vai fazer na peça. O X120 e o X100 é a posição em milímetros e o F150 é o avanço da ferramenta em milímetros por minuto. Falando sobre as funções G modais, são aquelas que permanecem ativas até que sejam canceladas ou substituídas por outra função G do mesmo grupo. Já as funções G não modais atuam apenas no bloco em que foram programadas. As funções modais são divididas em grupos e cada bloco de programa pode conter apenas uma função G de cada grupo. Agora, sobre a programação de blocos, bom, e agora falando um pouco mais sobre a posição de partida e posição de destino, em que o movimento de posicionamento sempre ocorre da posição da qual se aproximou, em último lugar, para a posição de destino programada. Temos um exemplo claro aqui, onde um endereço de eixo pode ser programado apenas uma vez por bloco, o qual, por exemplo, nós temos aqui, neste exemplo, temos o G01, em que o movimento poderá ser uma interpolação linear ou circular. E agora, falarei um pouco sobre possibilidade de movimentos, entre dois pontos. Durante a usinagem, a ferramenta executa movimento relativo à peça, produzindo um contorno programado. O endereço do comando de eixo define qual eixo deverá efetuar a trajetória descrita no valor numérico que segue. Bom, e daí temos três tipos de possibilidade de movimentos. Temos a interpolação linear com avanço rápido, que é inserida pelo comando G00, G00. Temos a interpolação linear com avanço programado, que é o G01, G01. E temos a interpolação circular com avanço programado também, que no caso é G02 ou G03. E logo mais vocês verão a diferença entre G02 e G03. A diferença está claramente aqui. Enquanto o G00 e o G01 são interpolações lineares, o G00 como avanço rápido, né? Ou seja, a ferramenta ela vai percorrer rapidamente entre um ponto e outro, o G01 ele vai ser também uma interpolação linear, só que com um avanço programado. Já o G02 e o G03, eles são interpolações circulares. São movimentos que a ferramenta terá que percorrer circularmente para, por exemplo, executar um raio, por exemplo, da peça. E dessa forma, o G02 ele faz o corte na peça
no sentido horário e o G03 no sentido anti-horário. Agora, sobre a interpolação linear com avanço rápido, G00, temos um exemplo aqui. Sendo que, primeiramente, antes do exemplo, a interpolação linear com avanço rápido é utilizada para efetuar posicionamentos em que a ferramenta não toque a peça, de modo a reduzir o tempo total de usinagem. A máquina se desloca com a máxima velocidade até atingir a posição programada. Normalmente, este comando é utilizado em posicionamentos iniciais e recuos de ferramenta. Então, temos um exemplo claro aqui, em que, nessa programação, neste bloco de programação, foi utilizado o G00, aqui, que é o avanço rápido da ferramenta, como também foi utilizado neste bloco e neste bloco. Agora, sobre a interpolação linear com avanço programado, G01, este comando é utilizado para efetuar posicionamentos precisos com avanços programados durante o processo de usinagem. E vale ressaltar que, quando programa-se em G01, é necessário indicar a velocidade de deslocamento através do endereço F. Então, por exemplo, neste exemplo, temos o comando G01 e o comando F, o endereço F, que é necessário indicar quando estamos falando sobre interpolação linear com avanço programado. Temos um exemplo aqui, neste caso de possibilidade de movimento. No caso, temos claramente aqui, pode-se observar que foi utilizado aqui o G01, neste exemplo, e depois o F40, por exemplo, que é necessário utilizar. Lembrando também que os comandos interpolação e avanço se mantêm até a programação de um novo valor, que é a função modal. E o G00, G01, G02 e G03 são comandos modais. Agora, falando um pouco sobre a interpolação circular com avanço programado, temos dois tipos. Temos o G02, que é o sentido horário, e o G03, que é o comando que faz com que a ferramenta percorra em sentido anti-horário. E pode-se observar nessa imagem claramente o G02, que é o sentido horário que a ferramenta percorre para cortar a peça, claramente. Já neste caso, temos o comando G03, que é o sentido anti-horário que a ferramenta, no caso, está executando na peça. Observando agora este exemplo, temos aqui que, por exemplo, neste bloco de programação, N10, G00, X10, Y0, este bloco de programação está indicando uma interpolação linear com avanço rápido, pois utilizou o comando G00. Já aqui, nesse bloco de programação N30, G01, X70, Y0, F40, temos que o avanço é de 40 mm por minuto, por exemplo, pois é utilizado o F40. Então, avanço de 40 mm por minuto. E o N40, G03, X80, R10
pode-se observar que é uma interpolação circular anti-horário, pois está utilizando o G03. Interpolação circular. É um movimento que vai ser executado pela ferramenta. Agora, irei falar um pouco sobre a definição de ferramenta. Existem algumas diferenças no trato com ferramentas, de acordo com o comando da máquina. Porém, de uma forma geral, para indicar ferramentas é utilizado o endereço T. A chamada de ferramentas consiste num bloco de programa que tem por função indicar qual será a ferramenta para executar parte da usinagem da peça. Então, temos um exemplo aqui, onde o bloco de programação N101, T101 está indicando a chamada de uma ferramenta de facear TJLP. Já nesse outro bloco de programação N200T6, ele está indicando uma fresa de topo, 3 cortes com diâmetro de 20 milímetros. E também podemos utilizar o endereço D ou H. No caso, neste bloco de programação N10T15, está indicando uma fresa de topo de aço rápido. E também depois neste bloco de programação N20 S660 M3D22, o qual o S, o que significa o S? O S é a rotação. O M3 significa o giro automático e o D, o diâmetro da ferramenta. Também vale ressaltar sobre o corretor de ferramenta, que em tornos, normalmente o corretor de ferramenta acompanha o endereço de chamada da mesma. Um exemplo aqui é o N101 T0101, que é a ferramenta de acabamento externa, endereço no qual é o endereço do corretor. Bom, agora falando um pouco sobre compensação de raio, os comandos de compensação de raio se referem ao diâmetro da ferramenta e seguem a seguinte regra. Para fresadores e centros de usinagem, é considerado o sentido de movimento da ferramenta em relação à peça, olhando-se da vista de cima da usinagem. Então, pode-se observar claramente nesta imagem o sentido que a ferramenta está fazendo na peça, que no caso o comando G41 é o comando de compensação de raio de ferramenta à esquerda da peça. Então, compensação de raio de ferramenta à esquerda é promovido pelo comando G41. E a compensação de raio de ferramenta à direita é o G42. Já quando eu quero cancelar a função de compensação de raio de ferramenta, eu utilizo o comando G40. Agora, falando um pouco sobre velocidade de avanço e de rotação, o avanço em milímetros por minuto é dado pelo comando G94. E ele estabelece o valor sob o endereço F como velocidade de avanço em milímetros por minuto. Temos um exemplo, então, aqui sobre broca de centro, diâmetro, por exemplo, de 3,15 milímetros, onde este bloco de programação, N230T01 M06, é a chamada da ferramenta, utilizando o T. Depois, o N240 G97 S1800 M03 é a rotação constante de 1800 RPM.
N250, G0, X0, Y20 e Z25 é o posicionamento das coordenadas X0, Y20 e Z25, e o N260, G1, G94 e Z5, no caso isso daqui seria um Z, Z5, F140, é o movimento de avanço de 140 mm por minuto, pois foi utilizado o comando F. Temos agora também a velocidade de avanço de rotação, no caso a velocidade de rotação constante, que é utilizado o comando G97. E temos um exemplo aqui, que é o mesmo caso do anterior, uma broca de centro, diâmetro 3,15 mm, onde o primeiro bloco de programação, ele chama a ferramenta. O segundo, ele faz a rotação constante de 1800 RPM, visto por esse comando. Depois o N50, G00, X10 e Y10 é a posição do furo. E o último N60, Z5 é a aproximação para a furação. Sobre as funções preparatórias e auxiliares, que são funções que auxiliam na programação e até mesmo dessa forma auxiliam no corte da ferramenta, no corte desejado, né, da ferramenta, no corte desejado da peça pela ferramenta. Temos o tempo de permanência, que é obtido pelo comando G4, G04. E ele é utilizado para determinar a permanência da ferramenta por um tempo determinado no local desejado. A duração deste tempo é definida pelo caractere P e define o tempo em segundos, que vai de 00.01 a 99.99 segundos. Então, temos um exemplo aqui, onde neste bloco de programação N130, G04, P20.00, temos aqui incluído esse comando P20.00, ou seja, permanência de 20 segundos. Também temos outras funções, como programação em polegadas, que é dado pelo comando G20, programação em milímetros, que é dado pelo comando G21, e o retorno rápido para o ponto de referência é o G28, onde essa última função faz com que a máquina retorne ao ponto de troca de ferramentas em avanço rápido, ou seja, o G00. Temos também as coordenadas absolutas, que são dadas pelo comando G90, onde ele usa como referência o sistema de coordenadas absolutas da máquina, partindo as medidas do zero peça ou zero máquina. Exemplo. Temos um exemplo aqui bem claro, onde é utilizado o G90, que é uma coordenada absoluta, como já foi dito. Isso, falando um pouco agora sobre coordenadas incrementais, que é inserido pelo comando G91, utiliza como referência o sistema de coordenadas incremental, partindo as medidas do último ponto do deslocamento, independente de estar usando o zero peça ou zero máquina. As medidas têm referência somente no último ponto do movimento. Voltando a falar sobre os códigos que são usados na programação CNC, antes de falar do código M, falaremos um pouco sobre o código G, da fresadora ISO, onde temos aqui alguns principais códigos, como por exemplo, o G00, que é a interpolação linear em avanço rápido, o G01, que é a interpolação linear com avanço programado, o G02, que é a interpolação circular no sentido horário, o G03, que é a interpolação circular no sentido anti-horário, o G04, que permite uma parada num tempo programado, o G17,
que define um plano de trabalho XY, valor padrão. O G18, que define o plano de trabalho XY. O G19, que define o plano de trabalho YZ. O G20, que é uma programação em polegadas. Só corrigindo, o G18, ele define o plano de trabalho em XZ. O G21, ele é uma programação, ele é um comando, né, que muda a programação para milímetros. O G40, ele cancela a compensação da ferramenta. O G64 é o deslocamento contínuo. E o G97 é a rotação programada em RPM. Temos também os códigos M na fresadora, em que, por exemplo, temos o M00, que é a parada programada, o M01, que é a parada condicional, o M03, que liga a rotação da árvore no sentido horário, o M04, que liga a rotação da árvore no sentido anti-horário, o M05, que desliga a rotação, o M06, que habilita a troca de ferramenta manual, o M08, que liga a refrigeração, o M09, que desliga a refrigeração, o M17, que é o fim de subrotina, o M19, que é a parada orientada da árvore, o M30, que é o fim de programa, o M98, que é a chamada de subrotina, e o M99, que é o fim de subrotina. Programação de subrotina. O que é? É a técnica de programação de subrotinas, é utilizada quando se quer fabricar peças com detalhes específicos repetidos. Então, por exemplo, temos o formato aqui da programação de subrotina. Por exemplo, M98, P0, 10002 e M99 também. Sendo que o M98 ele é um comando para chamar a subrotina. O 01 é o número de repetições da subrotina e o 0002 é o número da subrotina. Agora temos um exemplo aqui da programação de subrotina, onde, no caso, neste bloco de programação, M170, M98, P0, 12, 0, 22, temos a chamada da subrotina número 2022, em que neste bloco de programação ele está indicando ele está chamando, né, essa programação de subrotina está chamando esses outros blocos de programação para executar um comando específico na peça. Sobre agora o ciclo de furação curta, pelo comando G81, ele executa o furo em apenas uma passada, um aprofundamento, onde o Z é a profundidade final do furo, o R significa o plano de recuo em Z, o F, velocidade de avanço em milímetros por minuto, ou G94, podemos utilizar, ou milímetros por rotação, G95. O G81 é o ciclo de furação simples. Também temos um exemplo aqui, claro, mostrando que, por exemplo, nessa linha de programação, temos o M360, Z2M8, que indica a aproximação até Z2 e liga refrigerante. Já o G81, nessa outra linha de programação, está indicando o ciclo de furação. O Z8, a profundidade final do furo. O R2, o plano de recuo. O F120, o avanço de 120 mm por minuto. E o G80 está indicando
o cancelamento do ciclo de furação. Bom, também sobre o ciclo de furação profunda agora, que é ocasionado, que é pelo comando G83, que também pode ser, também é chamado de ciclo de furação pica-pau, é a furação profunda na qual a ferramenta retorna para uma posição em Z para limpar o furo, onde temos um formato aqui simples, NG83ZQRE, onde Z é a profundidade final do furo, o Q, a profundidade para cada penetração, o R, plano de recuo em Z, o F, velocidade de avanço, milímetros por minuto, G94, ou milímetros por rotação, G95 também, e o G83, que significa o ciclo de furação tipo pica-pau. Temos um exemplo aqui de ciclo de furação profunda, onde o Y25 nesta linha de programação, entre N350, G00, X30 e Y25, está indicando aproximação e avanço rápido. Já nessa linha de programação N360, Z2, M8, a aproximação é TZ2 e liga refrigerante. Já nessa linha de programação N370, G83, Z38, Q5, R2 e F50, o G83 indica o ciclo de furação. O Z38 indica a profundidade final do furo. O Q5 ele remove 5 mm a cada penetração. O R2 indica o plano de recuo e o F50 o avanço de 50 mm por minuto. Bom, e agora temos um exemplo aqui de um exercício claro, mostrando a programação CNC na prática. Bom, o exemplo diz o seguinte: desenvolva a programação CNC para executar o contorno da peça no desenho abaixo. E ele mostra alguns dados. Aproxime a ferramenta em 10 para X, 10 para Y e 0 para Z, diante do zero da peça. Para a troca de ferramenta, utilize a posição 250 para X, 150 para Y e 150 para Z. Rotação constante da ferramenta deve ser em 1000 RPM. Também deve utilizar fresa de topo diâmetro 10 mm, o avanço em 200 mm por minuto e a profundidade de usinagem em 5 mm. Sendo que temos uma imagem do que a ferramenta deve fazer na peça. Ou seja, a ferramenta deve fazer um raio de 15 mm e fazer um raio de 10 mm neste lado. E bom, temos aqui essa programação na prática, programação para executar, que a ferramenta deve executar na peça. No caso, temos aqui a porcentagem 2200, que indica, 2200 é o nome dado a esse programa e a porcentagem indica o início deste programa. Vale ressaltar também agora sobre o N10, N20, N30, N40, N50 e assim vai, que é a numeração de cada bloco de programação, de 10 em 10, neste caso. E também, no primeiro bloco de programação, N10, G21, G40, G90, G94, são as definições iniciais para este programa. Já neste bloco N20, G00, X250, Y150 e Z150, está mostrando um afastamento para a troca de ferramenta. Depois disso, vai ser utilizada uma fresa de topo diâmetro de 10 mm, em que
neste bloco N30, T01, M6, D10 é a chamada da ferramenta, pois claramente pode-se observar o T01 aqui, está chamando a ferramenta. Depois, no N40, G97, S1000, M3, ele liga a máquina com 1000 RPM. Depois, um pouco mais adiante, em N70, G01, G42, Y0, M8, temos aqui uma compensação de raio à direita. E também, lá no final, no N140, G00, G40, X10 e Y10, cancela a correção de raio. E depois, no final, temos aqui um comando chamado M30, que é um comando para finalizar o programa. Bom, este foi um vídeo demonstrativo sobre a programação do CNC. Até mais!